a gente vier aqui no modelo, por aqui fica mais otimizado para fazer isso, se você tiver muitos cartões, tá? Eu não vou ajustar aqui não, para a gente não perder muito tempo. Outra dica que eu dou aí para quem ainda não estudou storytelling é o que? O nosso cérebro ele tem a capacidade de armazenar mais informações visuais do que textos. Então, na hora que a gente for criar o nosso dashboard, quanto mais informações visuais tiver e interpretando os dados, fica mais fácil a gente tomar uma ação, analisar a informação de maneira mais rápida. E também os nossos olhos eles começam a percorrer a informação sempre do canto esquerdo. Tem estudo que comprova isso, tá? Sempre do canto esquerdo superior, em formato de Z. Então, quando você for construir o seu relatório, o seu dashboard, prioriza sempre colocar as informações mais importantes no canto superior esquerdo e vir colocando por grau de importância nessa formatação do Z, deixando a informação menos importante aqui para o canto direito inferior. Podem fazer esse teste. Pega um dashboard aí depois lá no grupo do Power BI, ou o seu mesmo que você já construiu, e vê se você está seguindo isso. Mas normalmente quando você vê a primeira vez um dashboard, você primeiro olha para cá e depois seus olhos ficam percorrendo, procurando informações importantes. Então, se a gente bota aqui uma informação maçante, uma informação que não é importante, a pessoa às vezes nem vai percorrer o relatório todo, vai perder o interesse, aquela informação vai ficar perdida. É uma dicasinha aí também. Como a gente não construiu muitas medidas ainda, mas vamos começar aqui a organizar o nosso dashboard aqui. Eu vou botar aqui na linha do tempo já está praticamente pronto. Vou remover aqui o fundo dele para ele pegar o fundo do template, né? A organização. E aí a gente começa a conseguir organizar o nosso dashboard com essas demarcações aqui, ó. A gente consegue pensar que tipo de informação a gente quer colocar, como que ela vai estar disposta. Então, tem me ajudado muito na hora de construir os meus dashboards, fazer esse rascunho, criar um layout lá no PowerPoint, no Canva ou outras ferramentas, e salvar o JPG e deixar ele como referência para poder ir posicionando os nossos objetos visuais. Vamos pensar em outras informações que o nosso dashboard pode conter. Por exemplo, vamos pensar que essa página aqui vai ser só de previsões. Então, eu vou criar aqui, eu vou deixar esses dois espaços aqui para filtros. A gente pode deixar ele aqui para filtro. Em um outro projeto, eu coloquei as logomarcas das empresas aqui, né, para poder fazer o filtro. Mas aqui eu botei os cartões para a pessoa já ter uma visão, já ter informação mais impactante aqui. Não são essas variáveis que geralmente eu uso. Normalmente eu pego o saldo, né, para a pessoa já ver, opa, resultado. Está negativo, está positivo, é verde, é vermelho. Aí ele começa a ter interesse pelas informações. Aqui meu saldo está negativo. Por quê? Aí talvez colocar aqui a posição do saldo por empresa e aqui um gráfico de coluna ou de barra com algumas outras informações dimensionando a informação. Vamos simular aqui o saldo. Vou pegar o saldo aqui e dimensionar essa informação por centro de custo. E vou botar um gráfico de barras. Como tem vários centros de custos, fica uma informação muito dispersa, muita informação para uma análise mais assertiva, mais intuitiva. Então, vamos botar por empresa esse objeto aqui, vamos fazer os nossos objetos por empresa aqui, que fica mais sucinto. Aqui está ordenado por crescente, né, pelo valor. Para alterar isso, é só vir nesses três pontinhos aqui do lado do objeto visual, né? Cadê? O código de empresa está como texto, é por isso. Então, vamos vir aqui no código de empresa e alterar para... já está como número inteiro.
eu vou ver aqui por que ele não está... O que aconteceu. Mas o ideal é que ele fique invertido, né? Do maior para o menor. Depois eu vou ver aqui a ordenação. Aí agora, já que a gente tem aqui o saldo por empresa, talvez quisesse ter também valor previsto no mesmo gráfico, eu prefiro não colocar. Porque eu acho que já tem muita informação, já começa a ter mais um volume maior de informação para ser analisado. Aí, além do tamanho do objeto visual, a pessoa vai ter que interpretar a cor. Então, em gráficos assim, eu prefiro deixar só uma informação. Se a gente estiver usando o saldo do valor, só o saldo do valor. Aqui, eu tinha formatado um outro layout. Deixa eu ver se eu estou com ele salvo aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, que eu tinha colocado... layout 01. Deixa eu substituir ele aqui, que a análise fica diferente. Layout 01. Por quê? Porque nesse outro layout aqui, ficou melhor para eu poder analisar. Eu montei um template que é como se fosse um aplicativo, né? A pessoa navega pelas páginas do relatório, talvez vocês já tenham visto isso. E eu posiciono aqui o resumo, e aqui eu faço um mini forecast no template, que é o quê? Essas primeiras informações aqui vão ser só de recebimento. Então, ao invés do saldo aqui, eu vou botar o valor previsto de recebimento. E aqui eu faço um forecast de recebimento. Eu boto um gráfico de linha, né? Em vez do saldo do valor, os valores de recebimento, e habilito a previsão no template lá. Eu considero trimestre. Copio aqui para baixo, vou usar para pagamento também, o mesmo objeto visual. E aí, em vez de recebimento aqui, a gente pode colocar o pagamento. Quando tem mais de um valor para ser dimensionado, para ser analisado, o campo previsão some. Vocês viram que o forecast aqui, que é essa linha, esses limitadores de previsão, ele some, porque ele só funciona com valores únicos. Essa é uma limitação que existe nessa análise. Vou tirar aqui o recebimento. Ele deveria voltar, né? Seria o ideal, mas não volta. Aí você precisa ir lá e habilitar a previsão de novo. Isso aqui é muito útil para quem tem aí, talvez, cliente que mexe com comercial, volume de vendas. É bem interessante essa ferramenta. E outras áreas também. Por exemplo, eu criei um dashboard para RH, para DP, e a gente dimensionou demissões. Então, primeiro a gente fez uma análise e chegou à conclusão que determinado mês, determinado trimestre, determinado mês, determinado dia do ano, determinado trimestre, determinado mês, determinada quinzena do mês, o volume de demissões era muito grande. 2 períodos do ano, em março e julho. Então, com essas informações, a gente conseguiu planejar o efetivo do setor. Então, tem épocas do ano que precisa ter uma pessoa extra lá para poder fazer o processo demissional, fazer o arquivo dos processos. Então, essa análise aqui ajudou bastante na compreensão desses dados. Como eu falei, como aqui é recebimento, a gente pode botar essa informação toda em verde. Tanto a linha, o campo aqui o cartão. E aí, quando a pessoa bater o olho, ela sabe, opa, isso aqui é recebimento, está verde. Então, a informação que está verde aqui nesse gráfico e nesse gráfico também é recebimento. Fica muito fácil da pessoa ler o nosso relatório.
Eu vou duplicar ele aqui para transformar em pagamento também. Redimensionar ele aqui dentro da área que a gente delimitou. E remover a tela de fundo desses dois para ele pegar do layout que a gente criou. Mesma coisa, eu posso, por exemplo, se eu estou replicando gráficos, se eu formatei esse aqui, gostei da formatação, eu posso simplesmente vir aqui, pincel de formatação e replicar para esse de baixo aqui, sem problema nenhum. É tranquilo isso. Aqui, talvez, a gente tenha o problema da questão da cor, né? Na hora de fazer o pincel de formatação, pela sugestão que eu dei, né? Pagamentos vermelho, recebimentos verdes. Beleza? No template que eu criei, tem alguns recursos, por exemplo, essa parte de cima aqui, eu botei aquele scroll tipo da bolsa de valores mesmo, passando os valores em aberto. Vamos criar uma medida aqui de valor em aberto, vamos simular esse scroll. Então, medida aqui, nova medida, valores em aberto. Vai ser genérica também, porque depois a gente pode reaproveitar essa medida, tanto para recebimento como para pagamento. Valores em aberto vai ser o quê? Uma calculate do total do valor, né? Valor previsto. Por quê? Se o valor está em aberto, ele ainda não foi baixado, né? Então, só o valor previsto é que vai fazer a análise correta. O ESCzinho aqui, Shift Enter, vou identar aqui e eu vou lá na nossa tabela de lançamentos e vou buscar aquele campo que a gente criou lá de verificador, se eu não me engano. Isso mesmo, ó, lançamentos verificador. Se ele for igual, aí aqui, como a coluna lá, a gente botou como resultado um texto, obrigatoriamente a gente vai ter que usar aspas duplas e escrever a informação que a gente está verificando. Então, o valor previsto ele não pode estar baixado. Tanto faz eu escrever aqui igual a baixado ou colocar diferente de baixado. Das duas formas, ele está verificando se é verdadeiro ou falso e vai trazer para mim. Então, vamos pegar aqui o valor em aberto. Deixa eu botar ele aqui no cantinho só para a gente ver. Aí. Então, esse seria o nosso valor em aberto. Ou seja, que a informação lá de baixa está vazia. A coluna com a data da baixa está vazia. Deixa eu só botar ele aqui como moeda também para facilitar a visualização. Aí. Beleza. Aí eu falei do objeto visual do scroll, né? Esse objeto ele não vem dentro do Power BI, ele não vem default. Talvez alguém já tenha visto ele aí. Mas às vezes as pessoas não veem ele e acham que é alguém que desenvolveu e não está compartilhável, mas se vocês clicarem aqui nos três pontinhos, importar do app source, talvez já tenha até feito isso, mas se não fez, aparece uma enormidade de objetos visuais, de templates de objeto visual, para a gente poder importar para o nosso projeto, para o nosso conjunto de dados. É muita coisa mesmo. E aí, vou procurar aqui o scroll para a gente fazer uma simulação daquele letreiro lá da Bolsa de Valores. Esse aqui do aquário também eu já usei, é bem legal. Esse aqui. Depois que a gente importa, ó, ele avisa que o elemento visual foi importado e a gente pode fixar ele no seu conjunto de dados, no seu painel. Aí ele sobe, ele sai daqui e vem para cá, tá vendo? Tudo que está depois dos três pontinhos a gente importou, mas não fixou aqui no nosso Power BI. O que está antes dos três pontinhos é o que a gente fixou aqui no nosso Power BI Desktop. Então, ó, esse objeto, deixa eu apagar esses outros daqui para a gente usar
o objeto visual lá. E vou usar o valor de saldo mesmo. Não, é valor em aberto, que a gente tinha falado, né? Aí. Então fica uma informação legal assim para a gente compartilhar, né? Os valores em aberto. Como aqui ele não tem nenhuma categoria, eu não botei nenhuma categoria, ele está pegando o valor acumulado geral. Mas a gente por exemplo, poderia dimensionar aqui a empresa, aí ele vai apresentar os valores por empresa. Aí precisa formatar, né? Se quiser colocar a cor, igual lá nas bolsas de valores mesmo, a cor da fonte verde, o tempo de exibição, dá para formatar tudo isso, dá para personalizar tudo isso. Mas um dashboard legal, porque a gente já tem aqui as previsões, as projeções, uma análise forecast, um resumo, né, das previsões por empresa, tanto de pagamento, de recebimento como para pagamento. Aqui eu esqueci de mudar, tem que mudar para pagamento. Já teria um resumo disso e aqui em cima os valores em aberto para a pessoa visualizar. Aí essa coluna aqui da esquerda, normalmente eu coloco os ícones de navegação e os filtros que eu vou querer deixar para o usuário final fazer. Aí eu normalmente posiciono aqui. Vou abrir aqui um template recente que eu fiz. Que tem ele já pronto, só para mostrar para vocês a ideia do layout. E aí, como eu falei, eu criei vários layouts com várias cores também, porque nas informações financeiras eu gosto de usar essa cor. Mas em outras informações, talvez o preto e o branco não fique tão legal, o visual. Então, aí, ou você pode mudar o tema, aqui na exibição, né? A gente pode alternar aqui. E dependendo do tipo de informação, por exemplo, se a gente for fazer um dashboard para o setor de segurança do trabalho, eles, pela prática de mercado, segurança do trabalho, eles têm como cores padrão o verde e o branco. Então, talvez fosse melhor a gente procurar um tema aqui que reunisse essas informações, verde e branco. O RH, geralmente o pessoal do RH gosta muito da cor azul. Normalmente, quando vai se criar uma logomarca de RH para setores, né, tem grandes empresas que cada setor tem sua logomarca, tem suas cores, aí geralmente usa o azul e assim por diante. E o financeiro, normalmente eu uso o fundo preto com as cores mais contrastadas para poder lembrar, né, aquela coisa da bolsa de valores. Eu acho que fica legal, mas é preferência, né? Cada um pode fazer da forma que achar melhor. Eu vou mostrar aqui para vocês um template pronto já. Aí olha como é que fica uma coisa visual mais fácil de interpretar, né? A pessoa bate o olho aqui, o resultado. Essa coloração aqui a gente pode colocar condicional também. Se for negativo, vermelho, se for positivo, azul ou verde. Dá para fazer essa formatação condicional também. E aqui eu deixei um filtro só, o código de centro de custo, o cartão com valor de recebimento, valor de pagamento, os forecast aqui e um resumo das informações. E esses botões aqui
são botões de navegação para demonstrar informações da página. Aqui está bem simplório, é só para um vídeo que eu gravei demonstrando como fazer esses botões aqui. Eu nem terminei ainda de fazer esse template, esse dashboard aqui.